Então, vamos lá começar a falar sobre os elementos pós-textuais, começando com as referências. Pode passar. Então, o que é uma referência? É um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual, permitindo que as informações no texto possam ser comprovadas seguindo normas vigentes. E existe um sistema de chamadas. Existem dois tipos de chamada. Existem o sistema numérico e o sistema autor-dado. Então, o sistema numérico. Essa modalidade de chamada, as citações devem ter uma numeração única e consecutiva, colocada acima do texto por meio de um expoente em algarismo arábico entre parênteses, como nos exemplos a seguir. Então, aqui no meio do texto, a gente vai colocar a referência e o número em expoente, e lá na referência a gente coloca o mesmo número na frente. Aí também tem esse outro exemplo, em que o número vem na frente, né? Tá aqui em cima. Pode passar. É o mesmo exemplo anterior. Aí agora é o sistema autor-data. Nesse sistema, a citação é realizada por meio do sobrenome do autor, ou pela instituição responsável, ou ainda pela primeira palavra do título, no caso da obra não possuir uma autoria conhecida, acompanhado da data de publicação do documento e página de citação, sendo estes separados por vírgula, tal qual a modalidade anterior. Na lista de referência deverá conter a referida citação de acordo com as normas. Então, a gente vai citar do mesmo jeito no texto e na referência, só que não vai ter um númerozinho, vai ser primeiro o nome do autor, depois a data em que foi publicado, o ano, normalmente, e depois a página no texto, entre parênteses. E na referência, vai começar com o nome do autor, o título, e depois a cidade e o ano em que foi publicado. Aí existem vários jeitos de fazer a citação autor-data. Por exemplo, se for um autor só que escreveu o texto. Se for um autor só, é a mesma coisa que eu havia dito. Se forem trabalhos acadêmicos. Quando for citar algum trabalho acadêmico, deve-se colocar o nome do autor do trabalho, seguido do título, ano, se é uma tese, se é um TCC e onde foi feita. E aí depois você faz isso no meio do trabalho e na referência você vai fazer a mesma coisa e colocar o link de onde você tirou. Se for um trabalho disponível online, né? Se não for, você só coloca o título. Se for uma obra de autoria coletiva, no texto deve-se colocar o título da obra e na referência por quem foi escrito. Por exemplo, aqui no texto, então, a gente não vai colocar o autor, porque é uma autoria coletiva, a gente vai colocar só o título da obra. E na referência, a gente vai colocar o título, mas ele não foi escrito por uma pessoa só, ele foi escrito pelo Instituto Brasileiro de Geografia. Então, a gente coloca isso. E segue a mesma regra anterior. Sempre o título, se tiver autor, o autor, a data que foi publicado, o lugar em que foi escrito, e se tiver disponível online, sempre colocar o link de onde você encontrou.
Aí, outro exemplo, que aqui no texto a gente coloca o IBGE, e fez uma citação direta, né, de acordo com o IBGE, e colou. E aí na referência já coloca IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cidades, disponível no seguinte link, e coloca o título não, a data em que foi acessado também. Quando não tem uma autoria específica, quando a gente dá entrada pelo título. Então, no texto, aumento de temperatura, configurando assim um novo clima urbano. E esse texto, aí a gente coloca o clima, porque a gente não sabe quem que escreveu, a gente só sabe o nome do livro. Então, a gente só coloca o nome do livro, a data em que foi escrito e a página que a gente tirou o trecho. E aí, na referência, a gente também começa pelo título e não coloca o autor. Quando a gente cita várias obras de um mesmo autor, a gente, no texto, vai colocar o nome do autor. Se for todas as obras forem do mesmo ano, a gente vai colocar por ordem alfabética. Aí, olha aqui nas referências. Está vendo que são todos o mesmo autor, só que uma das obras dele começa com E, a outra começa com I e a outra começa com P. E todas são do mesmo ano. Então, no texto, a gente vai colocar com Gonçalves Neto, 2011A, para que começa com E. 2011B, para que começa com I. E 2011C, para que começa com T. E aí, lá na referência, a gente vai colocar detalhadamente todas na mesma ordem alfabética. E aí, no final, a gente vai colocar a data e vai colocar o A, o B e o C também, para quem estiver lendo conseguir saber qual é qual. Quando é alguma citação que a gente vai fazer de um livro que está em outra língua, a gente pode traduzir livremente, sim, só que a gente tem que declarar isso. Então, a gente vai colocar, por exemplo, aqui foi uma citação de que para Garcia, e ele fez uma citação direta, a cidade constitui a forma mais radical de transformação. Só que isso foi uma tradução dele, então ele colocou aqui 1996, a página de onde ele tirou isso, e ele colocou tradução nossa. Tem que ser feito isso. E aí, na referência, ele colocou normalmente o autor, o título, a página e o ano. Quando você quer destacar a frase em que que você vai citar, né? Aí você coloca o autor, o ano, a página que você está citando. Você coloca tal autor diz que, relata que, abre aspas, coloca reticências e coloca a frase que você está querendo destacar, a frase, o texto, enfim. E aí, nas referências, é a mesma coisa, porque é um autor só. Então, é a mesma coisa da obra de um autor só, o que muda é no texto, como você vai destacar. Eventos. Vários eventos científicos, como seminários, congressos e simpósios, resultam em obras, como, por exemplo, os anais de um congresso. Estes, ao serem referenciados em algum texto, têm sua entrada dada pelo nome do evento, por extenso e em letras maiúsculas, seguida do seu número de ocorrência, quando houver, ano, local de realização e idioma no documento. O número de ocorrência deve ser em algarismo arábico, seguido de ponto. Aqui no primeiro exemplo, a gente tem o Congresso Brasileiro de Bibliotecnomia e Documentação. No número 10, 1979, Curitiba. Anais Curitiba, Associação Bibliotecária do Paraná. 1979, terceiro volume.
Porém, quando um evento envolver outros no mesmo tempo e local, a referência segue o padrão nome do evento maior por extenso e em letras maiúsculas, seguida do número de ocorrência, do nome do evento menor por extenso e em letras maiúsculas, seguido do número de ocorrência, ano, local, realização e idioma do documento. Isso aqui acontece muito quando você tem um congresso e dentro desse congresso, como está no exemplo, você tem um seminário. E você quer referenciar a parte do seminário. Então, ela fica desse jeito. Primeiro o nome do congresso, depois o nome do seminário e as outras informações normais. Em trabalhos científicos, é muito comum utilizar as leis na introdução ou mesmo no referencial teórico. Assim, tais documentos têm sua entrada nas referências pela jurisdição ou cabeçalho da entidade em letras maiúsculas, seguida da epígrafe em negrito, da ementa, transcrita conforme publicada, de alguns dados da publicação, como cidade e órgão responsável, acrescidas de informações relativas à descrição física do meio eletrônico, disquete, CD-ROM, online, entre outros, e a data de acesso. Aqui a gente tem um exemplo de uma lei do Estado de São Paulo. Ela não tem autoria própria, então o autor acaba sendo o próprio Estado de São Paulo, o nome do decreto, a lei sobre o que ela trata, o volume, o número de páginas, o ano, e muito importante aqui é o disponível em, onde você tirou, de qual link eu posso acessar essa informação caso eu queira, e quando você acessou essa informação, porque pode acontecer dela mudar. Então é interessante deixar a data que você acessou, porque talvez quando a pessoa vá acessar daqui 2 anos, o site tenha mudado. Então, é interessante para a pessoa ver que você não pegou errado. E sim, pode ter ocorrido mudanças. Bom, agora eu vou falar de alguns elementos que não são obrigatórios, mas que fazem diferença nos trabalhos. O primeiro que a gente vai tratar é o glossário. Bom, ele é um elemento pós-textual opcional, ou seja, é apenas utilizado em algumas situações. Conforme a ABNT, o glossário é uma relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhada das respectivas definições. Como muitos trabalhos utilizam termos que a maioria das pessoas não está familiarizada, faz-se necessária a criação de um glossário, o qual liga as palavras de uso mais restrito ao seu significado, promovendo um melhor entendimento do texto. Apêndice. São textos elaborados pelo autor a fim de complementar ou comprovar sua argumentação. Eles devem aparecer depois das referências. Como alguns trabalhos utilizam a aplicação de questionários, um exemplo de apêndice seriam os textos que acompanham esses questionários, os quais deixam claro para a pessoa a qual está respondendo os objetivos e a maneira da condução da pesquisa. Então, o apêndice ele seria um documento de autoria do autor que ajuda a explicar melhor o trabalho, como foi feito o trabalho, ou mesmo fundamenta algum argumento que está dentro do trabalho. O anexo, ele tem a mesma função do apêndice, mas ele tem uma diferença crucial. Eles têm que ser necessariamente elaborados por outro autor que não o do trabalho. E eles também precisam vir após as referências. Mesma coisa, servem para fundamentar, mas é um dado que o autor pegou de outro trabalho, de outro livro, enfim. Bom, por fim, os índices são uma relação de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as informações contidas num texto. Ou seja, é uma lista ordenada de termos que permite a localização de um dado no documento. Em geral, ele é ordenado de forma alfabética e contém assuntos, nomes de pessoas e entidades, nomes geográficos, nomes de compostos químicos, citações, entre outros. São muito comuns em livros, sendo que ajudam o leitor a achar em quais páginas as informações sobre determinado assunto. Mesma coisa, em trabalho também pode acontecer da pessoa querer um acesso fácil ali no seu trabalho para procurar logo um assunto, ela vai no índice, ela acha, em tal página fala sobre microbiologia, então eu vou direto naquela página e vou ler o que eu preciso. Não é um item obrigatório, mas é um item bem legal de se ter no trabalho.